E aí, pessoal? Até que enfim, temos governo de novo. Seremos governados de novo para a nação brasileira, não para os Estados Unidos. Por que isso não quer dizer nada para a maioria do pessoal? Do pessoal que me interessa, eu tô falando esses minions cheios da grana, esses pensionistas do exército, essas filhas de general que não casaram, isso aí não é para mim. Esses caras que vivem do rentismo, da farialismo, não é os caras que eu tô falando pro trabalhador. Por que esses caras não escutam o discurso do Lula? Por que esses caras não entendem se escutar o discurso do Lula? O Lula é o cara realmente que o discurso dele, ele botou em prática, em ações. Tem direitista aí, se vocês verem o discurso do cara que ganhou em Porto Alegre lá, é um do PSDB lá, agora me esqueci o nome dele, prefeito, antes desse aí, como é que era o nome dele? Enfim, ele era deputado, ele fez um discurso na Câmara antes de começar a campanha para prefeito. Parecia um petista falando. Só que ele não põe em prática o discurso, nós botamos em prática. Como o Delfim Neto disse, o Lula é o único cara que quando fala do pobre está falando sério. Quando fala do trabalhador, está falando sério. O Delfim Neto falou isso. O Delfim Neto é um cara inteligente. Não é só o Lula. O Lívio, o Tarso, o Gleisi, o Dirceu, todos esses aí, quando falam do trabalhador, as atitudes dele mostram que eles falavam, cumpriu a palavra. Eles lutavam, pelo menos. O Brasil vai ser melhor agora? Não sei. Mas que vai ser melhor que isso aí que nos governava, isso não tem a menor dúvida. Agora, vai ter muitos problemas. Antes nós podíamos decidir o preço da gasolina, se nós perdíamos no petróleo internacional, nós ganhávamos, fazia a Petrobras distribuidora ganhar um pouquinho mais, mas pouquinho, e tu compensava. Agora não tem mais esse mecanismo. Nós vamos conseguir reverter esse mecanismo cobrando imposto das distribuidoras internacionais que compraram a Petrobras distribuidora? Não sei, acho que não, porque eles têm a mídia, eles têm muito dinheiro, eles vão acusar que nós estamos aumentando o preço e aquele troço cai. Por quê? Quem vai dar essa notícia é a Globo que representa todo o PIB, né? Ela é a maior. Vocês podem ver pelo documentário. O documentário sobre o Lula, todo mundo diz que é bom, eu não vi, eu vi umas partezinhas que eu passei na frente da TV assim, mas não que posso dizer que eu tenha assistido. Mas não fala do principal, porque fala do juiz, que o juiz estava errado, que a justiça agiu errado, fala não sei o quê, mas não fala do principal. Quem criou esse juiz foi ela, foi o PIG, foi a Globo e as outras redes que criaram esse juiz, que deixaram esse juiz trabalhar junto com o Departamento de Justiça americano. Eles não são idiotas, eles sabem que isso não pode, pela nossa lei não pode, o Departamento de Justiça americano não pode vir aqui e tratar diretamente com o juizinho de primeira instância. Ele tem que passar pelo Itamaraty, ele tem que passar pelo ministro da Justiça, pelo procurador-geral. Porque não pode ser assim, um outro para se intrometer aqui para destruir os nossos interesses. E foi exatamente o que eles fizeram. E foi exatamente o que a Globo não te informou. E agora está dando uma que defende a democracia, que não sei o quê. Cai quem quer, né? E muita gente vai cair, eu tenho certeza que muita gente vai cair. Muita gente de esquerda já cai. Eu vejo muita gente botando o Reinaldo Azedo aí no meu Facebook. Eu não escuto esse cara, mas nem se ele entrevistar a minha mãe ressuscitada. Não vale nada como jornalista. Mas, enfim, é isso. Como é que a gente vai convencer? Como é que um cara que estava lá na posse do Lula com a Bíblia e com a bandeira de Israel, como é que tu vai convencer os eleitores desse cara que esse cara é péssimo para a nação? Porque Israel é outra coisa. Eles começaram a importar arma de Israel, esses caras que ganharam para a polícia, arma e tecnologia israelense que nós podíamos fazer aqui. Só que eles vêm com o lobby, eles compram 2, 3 pastores aí que estão no Congresso e eles liberam essa coisa aí. Aí depois nós ficamos presos, porque tu não tem como
A bitola da bala é diferente. Tem que comprar a bala deles. Em vez de nós padronizar aqui, mas se nós padronizar aqui, querer vender aqui, criar emprego aqui, nós somos comunistas. E eles conseguem nos transformar em comunistas por defender os interesses do Brasil. Isso é só um detalhezinho que vocês podem levar em conta. Mas tem tudo. A própria tomada lá de Três Pinos, padrão nacional, isso é soberania. Pode não parecer, pode ser ridículo, pode ser, mas se tu pensar, os outros países que exigem o padrão dele, tipo os Estados Unidos, a Europa, a China, eles exigem por quê? Porque quando tu for comprar uma coisa de fora, tu tem que comprar com o padrão chinês. Tu tem que importar da China com o padrão de tomada americano. Tu vai importar o eletrodoméstico da China para a Europa, tu tem que comprar com o padrão da tomada europeia. Nós tínhamos que ter aqui também. Só que nós não temos porque nós somos capachos. Nós podíamos fazer esses tanques aí que vão comprar da Itália por 6 bilhões, 9 bilhões, sei que é um monte de bilhão de reais, né? Não sei quanto é que vai dar em dólar, 900 milhões de dólares, eu acho. Nós podíamos fazer esse tanque aqui com uma mão nas costas, com a nossa engenharia que tinha em GESA lá e tal. Só que não querem fazer. Porque os nossos militares são anticomunistas. E acabou. Não precisa mais dizer mais nada. E os nossos militares compram Viagra, compram prótese, compram picanha, o povo passando fome, compram uísque importado, cerveja, não sei o quê. E eles são nacionalistas e eles são honestos. E nós que somos comunistas, que lutamos contra os interesses da nação. Eles têm informação. E eles têm muito dinheiro para gastar na Globo. O Itaú e os bancos, na pandemia, eles ganharam 16 bilhões de lucro. Uma coisa, foi bilhão. Eu não guardo muitos números na cabeça, mas foi bilhões e bilhões. Lógico, isso está contando a Caixa e o Banco do Brasil. Mas eles ganharam muitos bilhões na pandemia, quando muita gente perdeu o emprego, muita gente não tinha como vender, muita gente... E eles lucraram. E isso não incomoda ninguém. Principalmente os mais pobres. Os mais pobres defendem exatamente que eles ganhem, porque não entendem. Porque são mal informados por essa mídia podre, entreguista. Para mim não é brasileiro, para mim essa mídia é estadunidense. Bom, para hoje era isso. Abraço.